Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos, no tempo que temos, ler e ver um assunto muito importante. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. O assunto que nós queremos olhar hoje, estudar, nós temos sempre a oportunidade no culto de terça-feira estudar a palavra de Deus. É concernente à presença do Senhor, e a presença do Senhor que é indispensável para nossas vidas, cuja presença, se não for a presença do Senhor, não vale a pena a nossa existência. Não é possível caminharmos. O próprio Moisés diz: Senhor, se a tua presença, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E a arca do Senhor, ela representa a presença do Senhor. E no Antigo Testamento nós temos uma base bíblica bastante grande para entender tanto a sua origem, a sua formação, como Deus orientou a Moisés para que fizesse a arca, o seu significado. E nesse tempo aqui, Davi está procurando levar a arca do Senhor para Jerusalém. E nós precisamos entender algumas coisas que aconteceram para que ele então expressasse esta palavra: como virá a mim a arca do Senhor? Quando nós lemos no livro de Êxodo, nós vamos entender como foi montada a arca, como Deus orientou e deu instruções para que Moisés fizesse o seu tamanho, na sua largura, no seu comprimento. Nós vemos isso no Êxodo capítulo 25, os versículos 10 a 22. Nós não vamos ler, mas depois, se os irmãos quiserem ver como foi a orientação de Deus, ali foi feita então a arca da aliança, em uma caixa com tampa de madeira, de acácia, com 2,5 côvados de comprimento, que é mais ou menos 1,11 m, ou 111 centímetros de comprimento, e 66 centímetros de largura, coberta de ouro puro por dentro e por fora, e com uma bordadura de ouro ao redor. Haviam 2 argolas ao redor da arca, onde o sacerdote então colocava uma vara e eles carregavam sobre o ombro. Então Deus deu orientação, Deus deu instrução, mandou que colocasse dentro da arca o maná, a tábua dos 10 mandamentos e também a vara que floresceu, e não só floresceu, mas também deu fruto, amêndoas, a vara de Arão. É uma leitura muito linda, muito maravilhosa, que é importante os irmãos estudarem. Eu creio que a maior parte já tem estudado esse assunto. E nós vemos então ali sobre a arca 2 querubins que tinham as suas asas estendidas para frente, e eles encurvados com as suas 2 asas, eles tocavam um ao outro, e embaixo das suas asas então era a tampa do propiciatório, aonde era manifesta então a presença de Deus, conhecida também como Shekinah de Deus. Naquele lugar, naquele propiciatório, Deus se manifestava e se revelava ao seu povo. Era uma aliança, a arca do concerto, a arca da aliança. Era de tal forma
cuidada e guardada e orientada por Deus, que se alguém não preparado, não separado, não sendo daqueles escolhidos, se tocasse na arca, morreria. E se olhasse para dentro da arca, também morreria. E nós temos vários textos na Bíblia que mostram as consequências de quem não cuidou e não fez conforme o Senhor ordenou. Se alguém pegado tocasse na arca, morreria instantaneamente. A arca representava a própria presença de Deus. Ela era usada muitas vezes para sair junto com o povo em batalhas, em pelejas, e tantas vezes o povo, mesmo em menor número, foi vitorioso porque estava ali a própria presença de Deus. A arca, que quando nós lemos sobre Josué na travessia do Rio Jordão, ela está ali carregada pelos sacerdotes que carregam e vão à frente do povo. Aí está uma figura. Eu pedi para que o Mateus, obrigado, preparasse, para que pudéssemos ter um entendimento. A arca com os 2 querubins, é claro que esta é uma figura do que era a arca original, para que nós pudéssemos entender mais ou menos o seu formato. Então ali as 2 asas, embaixo a tampa do propiciatório, as argolas e aquelas varas que eram usadas para que os sacerdotes, os homens separados, pudessem carregar. E a arca, então, como eu disse, representava a própria presença de Deus. E tudo orientado por Deus, tudo definido em tamanho, em tipo de material, em lugar adequado para que ela ficasse. E o sacerdote, mesmo quando ela estava no tabernáculo, ele podia entrar de tempo em tempo, uma vez, e assim quando o Senhor ordenava e apresentava em nuvem, em presença, para que o sacerdote pudesse entrar, e se esse entrasse em pecado, também morreria. Então assim era a figura da arca, uma representação da própria presença de Deus. E Davi sabia disso. Davi agora ele passa a governar não só em Judá, mas também sobre todo Israel. E ele lembra que a arca não está mais entre eles. E por que a arca não estava mais entre eles? Porque a arca não estava presente nos termos de Jerusalém, aonde Davi reinava. E Davi, um homem sensível, nós lemos em Atos que Deus fala a respeito dele, um homem segundo o coração de Deus, um homem que em seus salmos, ao salmodiar, ele falava da alegria de estar na presença do Senhor em seus atos, né? Ele diz no Salmo 42, tal qual o servo suspira, brama pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, desejando a presença de Deus, querendo a presença de Deus, adorando sempre o Senhor. E ele, mesmo sendo vitorioso em tudo que o Senhor lhe ordenava, mas ele ainda queria trazer para Jerusalém a arca de Deus. E eu disse que a arca não estava mais entre eles. E por que a arca não estava mais? Porque no tempo dos juízes, ainda quando Samuel estava começando o seu ministério, era sacerdote naquele tempo Eli, e a arca ficava em Siló. Levaram a arca para Siló, a arca ficava em Siló. E os filhos de Eli, juntamente com ele, que era o sacerdote, cuidavam desse ambiente, ali na tenda onde ficava a arca. E numa guerra, quando os filisteus pelejavam contra os israelitas, Samuel então leva a arca para aquela peleja. Mas só que Deus já tinha alertado, inclusive pela boca de Samuel, que as coisas não andavam bem, que Deus não estava se agradando da forma com que Eli exercia os seus sacerdotes.
e muito mais ainda, da forma com que os seus filhos se comportavam, e da forma com que aquela nação, que era o povo escolhido, que tinha a representação ali de Deus, através daquela arca, estava desobedecendo a sua vontade. Mas eles saem para a peleja, e eles levam a arca. E quando eles estão pelejando contra os filisteus vencem então essa peleja, matam os 2 filhos de Eli e toma a arca e leva para os seus termos a arca do Senhor. Então os filisteus tiram da mão dos israelitas a arca, que representava a própria presença de Deus, e leva para os seus termos. E quando Eli recebe essa notícia, ele cai da cadeira em que estava sentado e morre. A sua nora também, que estava para dar luz, também sofre com aquela notícia, dá luz naquela criança e põe o nome de Cabô. Foi a glória do Senhor. Então Israel vive esse momento em que perde a batalha, morre o sacerdote, e a arca já não está mais com ele. A arca que sempre esteve sob o domínio e o cuidado deles, por ordenança divina, agora está na terra do inimigo. O inimigo leva a arca. Só que quando os filisteus tomam a arca para si e levam, alguma coisa começa a acontecer lá no termos dele. E diz, nós vemos aqui em algumas cidades, como Asdod e Ecrom, os territórios dos filisteus, a cada lugar que colocava a arca, acontecia então pragas, enfermidades. Colocaram diante do deus Dagon, no templo de Dagon em Asdod, e aquela imagem teve então a sua cabeça decepada e caiu na presença ali da arca. Pela segunda vez colocaram e de novo caiu, e os filisteus se incomodaram porque eles estavam enfermos, e Deus feriu duramente os filisteus, e ela ficou por volta de 7 meses na terra dos filisteus, até que eles entenderam que aquela arca não podia ficar ali. E eles agora fazem ali um concílio entre eles e procuram entender como eles deveriam mandar a arca de volta. E tem todo um relato bíblico que fala, inclusive, daquilo que eles ofertaram, daquilo que eles prepararam para que a arca fosse de volta. Prepararam um carro, pegaram 2 vacas, colocaram então a arca sobre o carro, colocaram ali uma oferta e acompanharam a arca, fazendo com que ela voltasse para os termos de Israel. E assim foi, e voltou para os termos de Israel. Ali mostra também no texto bíblico que em Asdod, aonde essa arca passou, os homens tiveram então todas as consequências por estar com aquela arca. E depois, quando ela volta para os termos de Israel. Quando ela chega de volta numa carroça, num carro puxado por algumas vacas, ela passa aos Bet-Semitas, e esses que são movidos por curiosidade também olham para dentro, para o interior da arca, e morre ali. E morreu muitos homens, milhares de homens morreram, até que depois ela foi levada então para a casa de Abinadab, e ali o filho de Abinadab, Eliezer, ficou responsável em cuidar da arca, e a arca ficou lá por 20 anos, até que Davi se despertou que a arca estava já naquele lugar e disse: vamos trazer a arca, vamos buscar a arca. Só que quando Davi fala vamos buscar a arca, ele conversa com os príncipes de Israel, ele conversa com os generais, com os capitães, e ele fala: olha, nós precisamos trazer a arca. E todos eles concordam, vamos trazer a arca.
Só que eles esquecem de observar como eles deveriam fazer para trazer a arca. Tiveram ali uma motivação boa, mas não observaram conforme a palavra de Deus. E foram. E aí, sabendo que a arca tinha vindo num carro, aquele carro já era velho, fizeram um carro novo para transportar a arca, e colocaram alguns bois para puxar a arca. E quando aquela arca é colocada sobre esse carro, e esse carro sai em movimento, inclusive no capítulo que nós lemos, no capítulo 6 de 2 Samuel, relata bem isso. Quando ela sai e começa a andar em determinado lugar, a arca que estava sobre o carro, aquele carro puxado por boi, ela começa a balançar, passando ali num lugar acidentado. Um homem, até com boa intenção, mas sem estar separado para tocar na arca, ele tenta segurar, o nome dele é Uzá, e no que ele coloca a mão na arca, para segurar a arca, para que ela não caísse, para que não fosse um dano maior, ele pensou, imagina essa arca caindo no chão, quebrando, alguma coisa assim. Ele corre, e Deus fulmina aquele homem. A intenção de Davi era a melhor possível, mas o modo era errado. Ele queria a presença de Deus, ele queria a arca que se representava a própria presença do Senhor em Jerusalém, mas ele não observou, ele não atentou como fazer com que essa arca pudesse vir sem que sofresse nenhum dano. E agora, aquele povo que saiu festejando com a arca, acompanhando aquele carro, aquele povo que fazia festa, cantava, pulava, porque a arca estava indo na direção de Jerusalém, aquele povo entristece. Davi fica preocupado. Davi vê um dos seus auxiliares morto por conta de ter tocado na arca, e ele começou a entender: é muito mais sério do que eu penso, não é da forma que eu quero, existe algum meio, mas eu preciso observar, eu preciso entender, eu preciso voltar à palavra de Deus, eu preciso obedecer à palavra de Deus para que essa arca possa ser transportada. E é onde ele fala esse texto que nós lemos no versículo 9 de 2 Samuel capítulo 6: como virá a mim a arca do Senhor? Ele percebe da responsabilidade que ele tem como rei, para que não houvesse mais vítimas e para que as coisas pudessem estar de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, nós queremos fazer, e a nossa intenção é até boa, mas precisamos observar o modo. Nós precisamos entender conforme a palavra de Deus. Tem muita gente com boas intenções, até achando um jeito, de agradar, de fazer, o povo fazendo festa, e pulando, e celebrando, mas na verdade, nem sempre estão observando conforme a palavra e o mandamento do Senhor. A presença de Deus é indispensável. Nós queremos a presença de Deus. Como é maravilhoso, irmãos, nós estarmos na igreja. Como é maravilhoso nós dobrarmos o joelho. Como é maravilhoso você estar no ambiente, num carro, onde for, e orar ao Senhor e sentir a presença de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma nova dispensação. Hoje nós estamos vivendo uma dispensação onde nós somos santuário e o templo do Espírito Santo, onde Ele habita em nós, e nós sentimos a presença de Deus, como sentimos aqui nesse lugar, como sentimos em nossa vida, como sentimos em casa, quando dobrarmos o nosso joelho, nós sentimos a presença de Deus. Mas para sentir a presença de Deus, é preciso ter alguns cuidados, é preciso observar a palavra de Deus. E aqui nós vemos uma grande lição. Por melhor que seja um carro novo, por melhor que fosse a ideia de fazer um carro novo, talvez até equipar aquele carro, preparar bem um carro bonito, o modo era errado. Deus não aceitava, e Deus não aceitou, e Deus não aceita. Talvez a invenção é bonita, não, vamos fazer assim, vamos
colocar dessa forma, e vai ser tudo muito bom, e vai ser do jeito que o povo quer, e o povo vai se alegrar. E nem sempre. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, a invenção pode ser até bonita, o movimento pode ser até interessante, mas Deus não confirma. E as consequências podem ser fatal, como foi no caso de Davi. Isto para mim traz muitas lições. Eu não sei para você, porque quando nós buscamos servir a Deus, mas primeiro precisamos entender que a Deus nós não fazemos, e Deus não aceita que se faça do nosso jeito, do nosso modo, por melhor que seja a minha ou a tua intenção. Nós precisamos fazer conforme a sua palavra. Quer a presença de Deus? Quer sentir a presença de Deus, como diz o termo hebraico, Shekinah de Deus? Observe a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Não invente, não crie invenção. Não saia dizendo coisas que não se confirmam, ou dizendo que é um novo meio, um novo método, ou alguma coisa interessante que agora o povo vai fazer festa. Deus não está nesse negócio. Não inventa. Faça conforme a palavra de Deus. E Davi vive esse drama. E a gente vê, o povo sentindo essa situação e o drama de Davi, e ele fala: como eu vou trazer, como virá a mim a arca do Senhor? Tem que ser de acordo com o modelo estabelecido por Deus. Mas aqui, antes de continuar, tem uma parte importante. Quando Davi vê ali Uzá morto, quando ele percebe que não era daquela forma, que não é possível levar a arca num carro, ainda que seja um carro novo, ele então manda a arca para ficar na casa de Obed-edom. E é interessante, no próprio texto que nós lemos, no versículo 10 e 11, diz assim: olha, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. E é interessante, irmãos, que quando a arca chega na casa de Obed-edom, ela não ficou 20 anos como ficou na casa de Abinadab. Ela ficou 3 meses. Só que foi o suficiente para chegar a notícia a Davi. E olha como diz o texto, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Diz assim o texto: então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então chega a notícia que a arca do Senhor na casa de Obed-edom trouxe prosperidade, trouxe bênção, e a casa dele foi abençoada. 3 meses foi o suficiente para todos conhecerem que a casa de Obed-edom foi ricamente abençoada pela presença da arca do Senhor em sua casa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quantos querem a presença de Deus em sua vida? A presença de Deus é tudo que nós queremos. Glória a Deus. Verdade que é um assunto histórico, mas real. Um fato que hoje nós entendemos e aplicamos para nossas vidas. Uma história verdadeira de um tempo, de uma dispensação que nos ensina muito.
E a presença do Senhor, ela pode também ser real em nossas vidas e nos trazer bênção, assim como foi abençoado Obed-Edom em toda a sua casa. Quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, nós também somos abençoados. Quem crê assim? Nós cremos, nós vivemos, nós sentimos, nós experimentamos a presença do Senhor. É certo e é bênção em nossas vidas. E Davi não desiste de levar a arca para Jerusalém. E ele, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, ele começa versículo 13 e 14: pelo que trarei a mim, Davi dizendo, pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas o fez levar a casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Só que quando a gente lê em 1 Crônicas também, no capítulo 15, nós vamos ver Davi agora se preparando para trazer a arca. Ele não desiste de trazer a arca, ainda que ele viu aquela situação, entendeu que o primeiro modo que ele foi para trazer a arca estava errado. Agora ele volta e ele entende como deve fazer. E no texto de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então agora Davi pensa diferente. Eu vou primeiro preparar um lugar para receber a arca do Senhor. A arca do Senhor, ela não pode ficar em qualquer lugar. Eu preciso preparar um lugar para receber a presença de Deus, um lugar adequado, um lugar que seja santificado, um lugar que seja pronto para receber a arca, a própria presença de Deus. Então Davi vai e prepara um lugar na cidade chamada também cidade de Davi. Ele prepara um lugar para receber a presença de Deus. Preparado está o meu coração, como diz o salmista, preparado está no meu coração. Você pode dizer isso? Que o teu coração está preparado para receber a presença de Deus? Davi falou: eu quero a presença de Deus, eu preciso trazer a presença de Deus. Ele fez aquele questionamento que nós lemos: como trarei a mim a arca do Senhor? E agora ele prepara um lugar para receber a presença de Deus. E no versículo 2 diz: então disse Davi, segunda coisa, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Agora entendeu? Na primeira vez ele colocou um carro de boi para puxar a arca. Agora ele está dizendo: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Lá em Êxodo, capítulo 25, nós vamos ver esse mandamento. Foi o Senhor que elegeu os levitas para esse ofício, para levar a arca do Senhor e para o servir eternamente. Então ele prepara um lugar para receber a arca, mas ele também tem um cuidado agora de saber quem poderia transportar a arca. Não podia pegar qualquer homem de qualquer tribo, por mais que eles fossem também israelitas, homens chamados, separados por Deus, escolhidos por Deus como nação, mas para o ofício teria que ser os levitas. E o versículo 3 diz: e Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado, e disse-lhes, verso 12, do mesmo texto: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Aí ele fala uma coisa muito importante aqui, ó: santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor.
conforme o mandamento do Senhor. Ele pega então os levitas que poderiam carregar a arca e eles santificai-os, para que vocês possam fazer subir a arca do Senhor. Davi entende que se não houvesse a santificação, se não houvesse a preparação também dos levitas para conduzir a arca, também correria risco. Por quê? Porque Deus é santo, porque Deus é puro, porque Ele nos ensina a santidade, porque nós aprendemos na Sua palavra que também, como Ele é santo, nós devemos ser santos. Também nós devemos nos separar. Santificar é se separar, é limpar, é estar limpo e separado daquilo que pode nos contaminar, daquilo que pode nos trazer algum mal, algum dano por conta do pecado. Então é também um processo de purificação. Então santificai-vos, diz ele, a vós e a vossos irmãos. E no versículo 13 diz: porque, pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Aí no verso 14 diz: santificaram-se, pois os sacerdotes e levitas, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E é interessante que quando nós vamos para o texto de 2 Samuel, capítulo 6, por favor, coloque para a igreja poder acompanhar, no versículo 13, diz assim: e sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Eu fiquei um pouco meditando aqui. Imagina, a primeira vez eles pegam uma arca, colocam sobre o carro, põem os bois para puxar e vai atrás festejando. Agora eles vão, entendem que o processo não é esse. Os levitas são os que vão conduzir, e os levitas se preparam para isso, se santificam, e agora colocam a arca sobre o ombro, e eles têm que percorrer alguns quilômetros para fazer chegar a Jerusalém. Mas Davi, preocupado, já que da primeira vez houve ruptura, houve morte, nós não queremos correr o mesmo risco. Então nós vamos fazer agora com temor, agora vai ser com reverência, agora vai ser com cuidado, agora vai ser com humildade, agora vai ser com sacrifício. Nós vamos agora nos prostrar, nós vamos encurvar, nós vamos render a Deus, nós vamos saber que a santidade dele e a presença dele, representada também pela arca, deve ter um cuidado todo especial. Então eles andam 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos para sacrificar. Sacrificou, adorou, aí levanta e anda mais 6 passos e sacrifica. E vão assim até chegar na cidade de Davi, onde era o seu destino. Aleluia. Quantos podem adorar a Deus? Nosso Deus da Santa Aleluia. Glória a Deus. Vou ler novamente o versículo 13 de 2 Samuel 6. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. E Davi, isso é no mesmo tempo, verso 14, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Davi pulava, irmãos. Davi celebrava. Davi, conforme a arca ia progredindo, deu os primeiros 6 passos, parou, sacrificou. O Senhor não matou ninguém, não houve ruptura, e a arca segue. Ele fazia festa, ele pulava com toda a força que ele tinha. Alegria em poder entender que agora estava no meio do processo, da forma correta, e que a arca progredia e ia em direção ao lugar que ele tinha preparado, na cidade de Davi, em Jerusalém.
E a cada passo que o Senhor permitia a arca ir em direção a Jerusalém, Davi pulava com toda a força. Eu fico maravilhado com o texto, porque às vezes eu falo por mim, eu não quero falar por ninguém, eu falo por mim. Às vezes eu não consigo entender, ou eu não procuro entender como é santa a presença de Deus, e como ela é maravilhosa, e como nós devemos desejar a presença de Deus. Davi, ele entendia isso, ele queria a presença de Deus. É por isso que lemos no texto que ele pulava com todas as forças, conforme 6 passos eram dados, e apresentava o sacrifício, porque a presença de Deus era tudo o que ele queria. A presença de Deus, que era representada pela arca, é o que ele queria na cidade, chamada cidade de Davi, que fica em Jerusalém. E é por isso que ele faz essa festa, e é por isso que ele salta com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, versículo 15, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor. De que forma? Com júbilo e ao som de trombeta. Júbilo é alegria, mas alegria forte, alegria que motiva, alegria em grito, alegria de forma que quem está longe pode ouvir. Júbilo é louvor em alta voz, é engrandecimento a Deus, com júbilo e o som de trombeta, porque eles tocavam, eles festejavam. A arca do Senhor está sendo conduzida, e ela está sendo trazida, ou ela está sendo levada para Jerusalém, para a cidade santa, para a cidade de Davi. Ela está sendo levada, e eles faziam então esta festa com júbilo. Em 1 Crônicas também, no versículo 1, capítulo 16, 1 Crônicas diz assim: trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Eles não pararam de sacrificar, eles continuaram sacrificando, apresentando a Deus, oferecendo holocausto e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Versículo 4: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministro, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Houve festa, houve alegria, houve júbilo, houve pulo, houve dança, houve manifestação de gozo, porque a presença do Senhor estava confirmada entre eles, e eles podiam ter ali, ainda que era uma forma simbólica e representativa da própria presença de Deus, mas foi uma ordenança de Deus, por isso também era um objeto sagrado que deveria ser cuidado. Aleluia. Davi desejou, e no tempo ele disse: como trarei perante mim a arca do Senhor? Ele foi entender que para trazer a arca do Senhor para o lugar em que ela deveria estar, precisaria então de alguns cuidados. Não poderia ser com inovação, não poderia ser do jeito dele, do modo dele, mas teria que ser exatamente como Deus tinha ordenado, como Deus tinha mandado. E aí agora, observando conforme Deus tinha mandado, santificando os levitas para que eles pudessem conduzir, conduzindo nos ombros conforme era a ordenança, e com humildade, sacrificando, se humilhando e
também com muito júbilo saltando, então ele recebe, ele traz, e ele pode então festejar. E ele entra festejando, ele entra dançando, porque a presença do Senhor, confirmado com aquela arca, agora estava entre eles também, em Jerusalém. Quantos podem glorificar a Deus? A arca do Senhor, naquele tempo, representava a própria presença de Deus. Mas na dispensação do Novo Testamento, nós temos Cristo revelado, nós temos o próprio Verbo encarnado, a palavra entre nós, que se manifestou, que andou entre nós. E João diz: nós vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. E Jesus disse que aonde nós estivermos, em seu nome, Ele está em nosso meio, e que a sua presença é conosco, e a sua presença é com a sua igreja. E Ele diz também que o Espírito Santo, que Ele enviou, estaria conosco, melhor dizendo, e que a sua presença em nós seria a presença abençoadora em nossas vidas. E a presença dele é o que nós queremos, a presença dele é o que nós buscamos, a presença dele é o que nós desejamos. Por isso ele diz também: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. A presença do Senhor, antes em véu, reservada, somente o sacerdote de tempo em tempo podia entrar. Esse véu rasga de cima a baixo, e essa presença agora é franqueada, e eu e você podemos entrar na presença do Senhor. Santo Espírito, aleluia, meu alimento. Glória a Deus. Você pode louvar o Senhor. Coloque-se em pé, vamos adorar a Deus. Sem ti não há valor em mim. Glória a Deus. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres. A tua presença és tudo que eu preciso. Da tua presença. A tua presença, Senhor, e com alegria eu busco a tua presença. É o meu, Senhor, a tua presença. A presença do teu Santo Espírito. Atrai o meu coração. Oh Deus, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Queremos a tua presença. Atrai
Se você puder saudar, saúde. Se você puder gritar, grite. Se você puder louvar, louve. Se você puder dizer uma palavra de adoração, diga. Mas louve a Deus pela presença dEle. Ele nos revela a sua presença em nós. Ele manifesta a tua presença em nós. Aleluia. Isso é pouco? Precisa mais? Aleluia. A presença dEle é suficiente em nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a doce presença do Espírito Santo seja com esta amada igreja e todos possam dizer amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.